Fala pessoal, hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a empresa Taesa e os respectivos resultados que a empresa vem tendo. Mas antes eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, também seu comentário. O canal tem crescido dia após dia com a ajuda de vocês e essa ajuda tem sido muito importante e me motiva a gravar mais vídeo a cada dia. É, a Taesa, ela teve no resultado aí do primeiro trimestre de 2023 um EBITDA, né, e o FRS aí que totalizou cerca de 447 milhões com a margem EBITDA de 79%, ou seja, teve uma redução do terceiro trimestre do primeiro trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre de 2022, teve uma variação aí de menos 20,8%, uma margem EBITDA teve um, um valor, uma variação também de menos 7,9 pontos percentuais, e essa redução do EBIT na FRS também na comparação aí, né, do primeiro trimestre de 2022, ela é explicada principalmente pela menor receita, né, e correção monetária do ativo, né, que é influenciada aí pelo IGPM e o IPCA. Estes efeitos eles foram então compensados em parte pelo aumento nas receitas de operação e manutenção. Na receita líquida regulatória, nós podemos ver aí no primeiro trimestre que alcançou cerca de 598 milhões, teve um aumento aí de 13,7%, né, que foi maior do que o primeiro trimestre de 2022. Isso foi explicado então pela entrada, né, em operação parcial de Santana e pelo reajuste inflacionário do ciclo de 2022 e 2023 da RAP. Então esse efeito compensado aí em parte pela queda da RAP de algumas concessões. Então podemos ver também aqui que a RAP em concessionárias foi de 653 milhões no primeiro trimestre e teve uma variação aí de 8%, 8,7% em relação ao mesmo período de 2022. Então podemos ver também que receita de serviços, né, foi de 658 milhões, teve uma variação de 13,8% também em comparação ao mesmo período aí de 2022 e podemos ver também que o total de deduções foi de 60,3 milhões, uma variação de 15,9% também em relação ao mesmo período, e, como já foi dito, a receita operacional líquida, a variação foi de 13,7%. Então, um ponto positivo aí para a Taesa, né? Lembrando que eu não estou aqui para falar, comparar os resultados, né? Mas simplesmente passar as informações, né, e apresentar os resultados aí do primeiro trimestre de 2023, que aqui na parte do lucro líquido regulatório acabou surpreendendo aí com esse resultado de 13,7%, mesmo sendo não tendo sido um resultado não tão muito alto, né, mas foi um resultado aí positivo para a companhia. As despesas, custos, né, e depreciação e amortização regulatória, podemos ver aqui que teve um total de 149 milhões, uma variação de 4,7%. Então, podemos ver que esses custos de despesas, depreciação e amortização, no primeiro trimestre foi 4,7% maior do que quando comparado aí ao mesmo trimestre de 2022, e também podemos ver que os custos do PMSO somaram 76,3 milhões, registrando também um aumento de 6,4% quando comparado aí ao mesmo período de 2022. O EBITDA e a margem regulatória, podemos ver também aqui que foi de 87,2% no primeiro trimestre aí de 2023, teve um aumento aí de 0,9 pontos percentuais aí também em comparação ao mesmo período de 2022, as despesas líquidas de 598 milhões
e custos e despesas aí de 76,3 milhões e um EBITDA de 521 milhões. Então podemos ver que a Taesa atingiu os 521 milhões, né, sendo então 14,8% maior do que o registrado aí no mesmo período de 2022 e uma margem de 87,2%, somando aí também um aumento de 0,9 pontos percentuais no mesmo período de 2022. Podemos ver que no setor de transmissão, o o EBITDA regulatório ele é um importante indicador de desempenho operacional financeiro em virtude da sua aderência à geração de caixa operacional da companhia. Também a Taesa teve resultado financeiro líquido de despesas financeiras, né, de acordo com o IFRS, né, totalizando aí 281 milhões, teve uma variação de 23,5% em comparação aí ao mesmo período de 2022, sendo maior que o registrado, né? Então, essas despesas financeiras líquida regulatória totalizaram os 281 milhões, maior na comparação anual. Então, esse aumento, podemos ver que foi de 46,6% nas receitas financeiras e ocorreu aí em função ao CDI de 3,20% no primeiro trimestre de 2023 e em comparação ao mesmo período de 2022, que foi de apenas 2,38%. Nas despesas financeiras, teve uma variação de 25,6% e esse aumento, esse crescimento, então, na linha de juros incorridos, né, se deve basicamente aí ao aumento do volume médio da dívida. Isso causados aí pelo 11º, 12º e 13ª emissões de debêntures, tá? E pelo aumento também aí do CDI entre os períodos comparados parcialmente, né? E compensada aí pela amortização da nona emissão de debênture da companhia. Podemos ver também aqui que as variações monetárias de 14,7% teve esse aumento aí anual, né, na linha de variação e relacionada aí a câmbios e pelo volume médio da dívida indexada pelo IPCA, compensando aí em parte pela contratação do índice, né, registrado aí na comparação anual de 2% no primeiro trimestre de 2022 versus 3,20% aí no mesmo período de 2022. Então, 2% no período de 2023, né, no primeiro trimestre, e 3,20% no primeiro trimestre de 2022. Podemos ver aqui também que o lucro líquido FRS totalizou aí 386 milhões, né? Podemos ver aqui graficamente que no primeiro trimestre de 2023 apresentou uma redução de 30,9% apresentado aí, né, em comparação ao primeiro trimestre de 2022, onde podemos ver que o lucro líquido era de 559 milhões no primeiro trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023 o lucro líquido aí caiu para 386 milhões, né? Então uma redução de 30,9% em relação ao mesmo período. Podemos ver também que o lucro líquido regulatório ele somou 215 milhões no primeiro trimestre de 2022 e apresentou aí, no caso, um aumento anual de 47,3%, onde no primeiro trimestre de 2022 o lucro líquido era de 146 milhões e o lucro líquido no primeiro trimestre aí de 2023 de 215 milhões. Então podemos ver aí que ocorreu, né, no lucro líquido regulatório, ele ocorreu um aumento de 47,3% em comparação ao mesmo período e podemos ver que também a empresa ela tem
um endividamento, né, no primeiro trimestre de 2023, uma dívida bruta aí de 9,4 milhões. Teve um aumento aí, né, no caso foi maior, 14,8% do que o trimestre anterior. Então, o caixa da companhia totalizou 1 bilhão e tem registrado uma queda de 3,9% no trimestre, então resultando aí em uma dívida líquida de 8,3 milhões, sendo também maior, 17,6% maior do que no quarto trimestre de 2022. Tá? Então teve uma dívida líquida aí, ela teve uma variação maior de 17,6% no trimestre. Podemos ver em comparação ao trimestre anterior. Podemos ver que ela é composta aí, no caso, pelo CDI, dívida bruta 2% aí pelo CDI, e PCA 6,6%, onde o CDI totaliza 186 milhões e pelo IPCA 620 milhões aí no primeiro trimestre de 2022. Podemos ver que no longo prazo tem uma dívida de 8,5 milhões, uma dívida bruta de 91,4% e podemos ver que teve uma variação de 13,7% aí em relação ao período do quarto trimestre de 2022. Então, no longo prazo, podemos ver que o CDI está 3,1 bilhões e IPCA 5,4 bilhões. Então, podemos ver que a dívida líquida da companhia teve um aumento de 17,6% também no período. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para passar para vocês aí, o resultado do primeiro trimestre de 2023 ficou abaixo do esperado aí pela companhia, não teve prejuízo, mas o lucro foi um pouco abaixo do esperado e também a empresa tem pago dividendos bem abaixo do que os investidores aí eles estavam esperando pela companhia. Então, eu peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, também seu comentário, e o canal tem crescido dia após dia com a ajuda de vocês, e isso é muito importante e me motiva cada vez mais. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo.